Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Pai da Eva. Hoje eu tô aqui com a Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem? Voltamos a gravar em casa, né? Pois, a moda antiga. Sentado no chão com almofada. Eu lembro do primeiro episódio. Exatamente. A gente agora tá fazendo esse novo episódio de meio de semana, vamos chamar assim, que é o episódio voltado para a gente debater temas, né? A gente Uhum. vai trazer aqui algum tema que fizer sentido para a gente no momento. Vamos trazer aqui para conversar com vocês e, na verdade, a gente vai conversar entre a gente e vocês também vão participar dessa conversa aí. Espero que se sintam também em casa, assim como a gente agora nesse momento está em casa. O tema de hoje não é exatamente esse o nome, mas para ter um nome, qual é o papel do pai na criação de uma filha? Ou seja, eu sou homem e eu tenho uma filha. Eu não cresci como mulher, não sou mulher, não me identifico como mulher. Então, assim, o que que eu, como pai, devo fazer. O que que eu posso ajudar a não atrapalhar, pelo menos na criação da nossa filha, né? Isso é uma pergunta que ela é recorrente, acredito eu. Acredito que muitos pais pensem isso, até mesmo mães, eu acho que também pensam, né? Com Será que o certeza. comportamento do meu companheiro, etc., coisas nesse sentido. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ah, então, Mariana, na sua visão. Por exemplo, só para a gente aqui ter um start, na sua visão, resumidamente, qual é o papel de um pai da sua experiência como filha, você acha? Da minha experiência como filha, uau, agora você deu uma, né? Eu ia pensar que tu ia me perguntar uma coisa sobre o teu papel, né? Assim. Ainda não, ainda não. Mas pronto, falando no contexto geral, né? E aí também trazendo para minha realidade, né? Para minha criação. Mas o pai, ele, na minha visão, ele é aquela pessoa que te leva para o mundo, né? Então, eu enxergo, não só hoje trabalhando com a psicologia, mas simbolicamente a mãe representa aquele colo, né? Representa aquele aconchego, aquela coisa do se eu precisar de alguma coisa, eu vou pro colo da minha mãe, né? Simbolicamente falando, ou até, né? De fato, sendo isso. E quando a gente vai para o âmbito do pai, eu enxergo muito que essa coisa do incentivo, do apresentar o mundo, tanto que às vezes tem contextos familiares que o pai demora muito para sair de casa, com a filha sozinha. Então, eu vou ao mercado, a gente já vai ao mercado, a gente já volta. É muito difícil antes dos 2 anos. É claro que isso pode acontecer, tem contextos, né, ó, uma amiga nossa falou esse final de semana que isso acontece praticamente todo dia na casa dela. Mas a realidade muitas vezes e aí no caso o filho é menino, né, então você falando filho menina, a filha é menina, mas, demora um pouco mais antes dos 2 anos para levar esse filho para outro lugar sem a presença da mãe, sem a mãe estar junto, sem, né, enfim, então eu acredito muito que o pai venha com essa, questão da autoestima, né, do coafeto, das primeiras representações sobre o sexo oposto, né, sobre o masculino, então traz um pouco dessa, diferença que tem o papel materno e na minha criação eu enxergo assim, né, aquele impulso. Ao mesmo tempo que quer proteger, que quer cuidar, é afetuoso, é carinhoso, vá lá, vá lá, experimenta. Você não sabe como é que é, você tem que experimentar para saber como é que é. Então, assim, ao mesmo tempo tem esse incentivo, é bem legal. Eu noto a gente tem um círculo aí de pais e eu noto muito uma coisa que é, por exemplo, veio na minha memória aqui 3 pais de meninas que a gente tem aqui no nosso ciclo de amizade. E todos esses pais, quando estão numa rodinha de conversa, assim, uma quando a gente tá num ambiente aberto, num parque, lá na fazendinha, qualquer coisa, eu noto que há uma preocupação sempre da mãe, de uma maneira geral, não uma preocupação boa, não estou falando algo que sobrecarregue, nada disso. Uma preocupação, enquanto o pai deixa mais. Então, por exemplo, a menina
foi descer de escorrega e se machucou. Ela estava com o pai. Por quê? Porque o pai deixou ela subir do jeito que ela queria e ele estava ali e dentro de uma situação tranquila ela se machucou, não se machucou na verdade, só caiu do escorrega. E pronto, caiu, se assustou, chorou, mas ficou tudo bem. Eu noto que o comportamento do pai, ele tende, mesmo sendo menina, ele tende a ser mesmo esse do tipo assim, ah, vai lá e tenta, eu tô aqui, você Uhum, vai se machucar, faz parte, e eu acho que a relação assim que eu procuro trazer é exatamente essa. Ontem ela começou a subir na cerca. uhum, Se ela cai dali, ela se machuca feio. O meu primeiro instinto foi tirar ela dali. Falei, pô, vou tirar ela da cerca. Só que logo depois eu pensei, não, não vou tirar ela da cerca, não, vou deixar ela subir. Ela subiu a cerca toda, até o final. Mas eu tava ali atrás segurando ela. Então, assim, ela tem esses. Eu acredito que também essa questão de permitir um ambiente seguro onde ela possa errar, em resumidamente é isso. Eu acho que isso também é um papel tanto do pai, tanto da mãe, mas eu noto pelos ciclos, e aqui eu não estou falando de você, estou falando pelo que eu noto de maneira geral, é, isso tem muito mais, eu vejo muito mais os pais fazendo isso. E uhum. pronto, é só uma observação interessante. Só um adendo falando, é uma coisa que os pais, nesse sentido, não que as mães não façam, né, mas estamos falando dos pais. Os pais, eles também, nesse tipo de contexto, vão avaliar o risco, né? Qual é a possibilidade dela subir na cerca e se machucar se eu não estiver perto? Então, como é que eu diminuo esses riscos? Eu estando perto. Né, então a gente vai avaliar os riscos, descer no escorrega imenso, não dá para deixar ela sozinha, porque se acontecer alguma coisa, não importa que tu esteja do lado do escorrega, ela vai se machucar feio. Então a questão é a gente sempre avaliar os riscos, né, você enquanto pai também avaliar, ah, é um escorrega médio, ela já desce de escorrega já com muita frequência, esse aí é um pouquinho mais desafiador. Então, filha, fecha a perna, né, fecha a perna, presta atenção, olha aqui, tá embaixo ou então do lado para poder trazer essa segurança, porque ser pai de menina é isso também. Elas, de forma também que mexe com a autoestima, né, também se sentir segura, que se acontecer alguma coisa, você tá ali. Ela não vai ter a avaliar os riscos, porque ela não tem essa capacidade. Quem vai avaliar esses riscos é você. Então, você não deixar ela fazer é uma poda. Você avaliar os riscos e ver até onde ela pode fazer, é esse intermédio de apresentação do mundo para a criança, né. Não, faz sentido, faz sentido. Outro, uma outra coisa também é nós, pais, sermos referência de homem para nossas filhas. Eu acho que isso também é algo que Sim. é ao mesmo tempo que isso é legal, de eu saber que inconscientemente eu vou ser uma referência para ela de masculina para ela, e também é também uma responsabilidade muito grande. Do tipo Sim. assim, ela vai crescer me tendo como modelo de homem, né? Nesse sentido. É, isso é algo que eu penso bastante também, do tipo, eu faço bastante coisas já de forma natural, mas eu vejo assim, que é muito importante o pai ter isso em mente, porque ele vai criar na sua filha, padrões que ela não vai aceitar, digamos assim, no mundo. Então, por exemplo, isso já são discussões que são bastante abertas. Por exemplo, eh, eu lembro que uma vez eu escutei um apresentador falando assim: "Ah, eu faço questão de abrir a porta do carro para minha filha, eu faço questão de tratá-la como uma princesa, para que quando ela for se relacionar com alguém, ela ache que esse é o padrão. Ela não aceite menos que isso. Ela não aceite menos que isso". No fim das contas, era isso que eu queria dizer. Eu não vou, eu não pretendo, tipo, tratar Eva como uma princesinha também, porque não é meu perfil, mas se ela quiser ser tratada assim, ela vai ser. Ah, mas você trata. Eh Inconscientemente você Talvez, trata. inconscientemente sim. Mas eu procuro trazer também essa questão de, tipo, no meu relacionamento com você, também ser um espelho para ela do que é um Sim. relacionamento saudável. Então, assim, e a gente não faz isso, mas, por exemplo, não, uma coisa que ela tá fazendo muito, ela tá querendo gritar, ganhar as coisas no grito. Uhum. Então, a gente não grita aqui em casa,
eu penso também na questão da forma como eu trato ela, como eu toco ela. Então, por exemplo, às vezes ela pede, preciso fazer alguma coisa nela, tipo, uma coisa besta, trocar uma fralda. Eu tento não é que eu tento, eu faço isso. Eu não forço, eu como homem, forçar tocar ela, porque eu quero que ela desenvolva essa questão, pelo menos do lado masculino, que o famoso não é não. Então, tipo assim, que ela diga, não, eu não quero isso. E que ela não ache normal que alguém, tipo, insista Ou não considere, né. em tocar nela, em interagir com ela. Então, eu procuro muito dar esse espaço do toque. Como pai, eu respeito muito o não dela, mesmo quando isso faz que, em vez de trocar a fralda em 2 minutos, eu demore 10 minutos para trocar a fralda dela. Mas é criando isso de, ok, eu não vou. Ela não pode achar normal que um homem toque ela. Tipo, mais como um bebê também, e Sim. evitando, mais nesse E tem sentido. vezes que ela fala não, né? Não, não quero, não, não quero. E a gente vai pelas bordas, né? Filha, então vamos colocar a fralda da Mini, tira essa, tá cheia de xixi. A gente pede pra ela tirar, porque agora ela tira, ela põe a fralda, ela bota a roupa, bota sapato, tira sapato. E a gente também faz isso, né? Nesse sentido de tipo assim, então tá bom, então tira. Tem dia que a gente tá com zero paciência, mas assim, a gente, né, respira. Mas é importante mesmo para estabelecer esses É, limites. deixar esse limite. E outro ponto também que é importante que eu vejo também é a questão da autoestima. É a Uhum. questão dela se sentir ouvida. Muitas vezes na correria do dia a dia, a gente tá, pô, a gente é imigrante, mora só a gente aqui e com uma criança. Pô, às vezes eu tô trabalhando, às vezes a Mariana tá trabalhando, então assim, às vezes ela não entende nada disso, às vezes ela quer chamar, quer Uhum. ser ouvida. Então, muitas vezes, por exemplo, ela tá com a Mariana, ela me grita alguma coisa. Obviamente que, tipo assim, eu tento fazer isso o máximo possível, às vezes não dá, mas eu procuro, às vezes, até deixar de fazer o que eu tô ali no trabalho fazendo para ir lá falar com ela, porque é essa questão da autoestima, dela fazer uma coisa, querer me mostrar e eu ir lá ver, elogiar ela. Então, entre aspas, eu procuro sacrificar minha individualidade, de certa forma, para que ela possa também, ver que eu tô ali presente e ter essa autoestima, né, de tipo: "Fiz uma coisa legal, meu pai me elogiou", etcétera. E a gente sabe que isso alimenta também uma autoconfiança nessa criança que vai se desenvolver como depois jovem e depois adulto e vai seguir a vida. Toda essa base é montada nesse momento. Então, assim, todo o esforço possível para isso é super importante. Então, assim, se seu filho quiser falar, sua filha, seu filho quiser falar com você, escute. E assim, dentro da realidade de cada um. Então é tipo tentar escutar e elogiar, tudo mais. Não Olhar. olhar no olho. Então tudo isso também eu tento trazer também, né? Para que ela também desenvolva uma autoconfiança e tenha não a capacidade acho que todos nós temos, mas acho que o nome é mesmo esse, que ela tenha confiança que ela é capaz de fazer o que ela quiser. É, ela vai internalizando, né. O que que acontece? A nossa vida, ela é moldada pelas nossas experiências. E quando a gente fala que as experiências na infância/adolescência, principalmente infância, né, que é o período mais longo, antes, né, da adolescência, ela é de fato o chão, né, para o desenvolvimento psicológico desse ser humano. Então a infância ela é muito importante, para que a gente possa marcar positivamente ou negativamente repertórios. A nossa cabeça, ela vai desenvolvendo o que a gente fala hoje em dia sobre crenças, né. O que que são crenças, assim, de uma forma muito geral, né, são padrões que a nossa cabeça, a partir das nossas experiências, nossas vivências, nossos contextos, vão trazendo e a gente vai criando. Então são regras da nossa cabeça, vamos traduzir assim. Então, que esse padrão, que essas crenças, digamos assim, que o nome já fala crenças limitantes, né, a gente possa ao longo da infância e da adolescência trazer essa forma de lapidar essa criança de uma forma positiva e não limitante. Porque parece muito simples, mas coisas bobas do dia a dia que a gente fala, que a gente faz, como a gente se comporta,
molda como essa criança está enxergando o mundo e como que ela vai lidar nos contextos dela, seja na escola, depois com os amiguinhos, depois com uma pessoa que ela estiver se relacionando quando ela for mais velha, né. Então, assim, tudo isso faz com que a gente desenvolva nela, capacidade de lidar com todas essas diversidades, né, de relações. Então, quanto mais a gente na infância, a gente lapidar comportamentos, repertório de comportamentos positivos, melhor para o desenvolvimento psicológico saudável dessa pessoa. Então, às vezes, eu enxergo talvez isso até num contexto de proteção, que eu fico mais assim, né, a gente no modo geral fica às vezes querendo proteger demais ou, querendo cercar de qualquer coisa que possa acontecer, e no geral a gente pode estar limitando, né, o aprendizado dessa criança, no caso da Eva, e também impedindo ela de conhecer o mundo com a perspectiva dela, com a experiência dela de exploração, né, do mundo, porque a gente tem a nossa experiência, que a gente já viveu tudo isso, ela ainda está construindo. Então é importante também o papel do pai nesse contexto, né, para ter um repertório positivo de mais posi não significa: "Ai, vai ser impecável", não, vai ter repertórios que vão marcar, né, vai ter uma situação que a gente nunca brigou aqui em casa, mas se aconteceu um dia, pode ser que ela nunca esqueça o quanto aquilo marcou ela, por exemplo. Então, nós não estamos, imune, né, de disso acontecer em qualquer circunstâncias, mas em toda partida, a gente quer, implantar, né, vamos falar assim, mais repertórios de comportamento positivo do que negativo, mais impulsionador do que limitante, mais de desenvolvimento do que, de traumas, de dificuldade, entende? Então, é por isso que o papel do pai também é extremamente importante na criação desse repertório, que ao longo da vida, consciente ou inconsciente, ela vai levar para as relações sociais dela, né? E para o próprio desenvolvimento pessoal também. É, isso faz todo sentido. Tanto que, por exemplo, uma outra coisa que a gente pensa assim é sobre, por exemplo, qual a diferença de. A gente até conversou isso ontem no carro. Qual a diferença de criar um menino ou uma menina? Uhum. E eu acho que, em termos gerais, não há diferença. Todo mundo é ser humano, etc. Você tem que dar muito amor, carinho, atenção, dedicar seu tempo, vai dar trabalho, não tem mistério. Mas eu acho que tem cruzamentos que são, e aí a gente vai para a questão mais de sociedade, que são, obviamente, eu acho, obviamente, para um pai criar um menino é diferente de criar uma menina, porque para um Sim. pai criar um menino, ele já tem aquela, ele já passou aquela trajetória. Então Uhum. ele tem muito mais ele é muito mais fácil entender. Para um pai criar uma menina, eu acho que também é algo que traz um desafio até maior, porque é um tipo de. São necessidades, histórias e trajetórias que a gente não viveu. Eu acho que também isso funciona para mãe no sentido inverso, mas a gente está aqui falando do pai de menina. E por que que eu dei essa introdução? Porque eu acho que criar é igual, mas quando a gente leva isso do criar para o mundo, eu acho que isso é aqui que vem também uma diferença, porque no mundo o tratamento de homens e mulheres é diferente. Eu não vou entrar aqui no mérito de certo, errado, mal e bom, fazer juízo de valores, não é minha intenção nessa discussão, nesse momento. Mas que é diferente, isso é diferente. Como a trajetória de vida de uma menina é diferente da do menino por questões sociais da sociedade que estamos inseridos. E isso é algo que também parte do papel do pai, acredito eu, que é desenvolver ferramentas para que essa menina consiga, dentro do tipo de sociedade que ela vai ser inserida e vai se desenvolver, consiga ter ferramentas onde ela não se sinta oprimida, não se sinta menosprezada, onde ela não aceite que ela não pode fazer alguma coisa porque ela é menina, onde ela veja que não deixe que ninguém coloque ela de lado. Por exemplo, na fazenda que a gente foi agora sábado, o menino chegou no brinquedinho que estavam as meninas, a Eva não estava lá, estavam as outras meninas. Ele chegou lá e falou assim: Não, sai daqui, porque agora é hora dos meninos. Então, essas coisas assim que vão acontecer
é algo que tem que se trabalhando, porque a sociedade que a gente está inserido vai ter esses estereótipos, vai ter essa limitação, até mesmo sem querer. Então, acho que o papel do pai nesse sentido também é observar isso e pensar como nós podemos dar ferramentas para que nossas filhas, dentro desse mundo, consigam se desenvolver e consiga não se sentir limitada pelas limitações que o mundo vai colocar. É um pouco nesse sentido também que eu penso. E a maneira que eu tento trabalhar isso, é porque no final tudo vai se resumir a isso. Ser um porto seguro para ela, do tipo assim, eu não vou. eh, podar ela de tipo assim, ou vou me intrometer ou algo do tipo. Eu vou ter que deixar que ela lide com aquela situação, mas sempre sendo um porto seguro para que e explicar para ela que, por exemplo, se fosse com a Eva essa situação do menino ter pedido para elas saírem porque é hora do menino brincar. Tiveram uns pais que foram lá repreender o menino e tal, mas pronto, eu não sou pai desse menino. É, como pai da minha filha, o que eu teria que fazer, ao meu ver, é explicar que, tipo, olha, ele tá falando isso, mas isso não pode, não é verdade. Não tem que separar menino e menina. Se você quiser brincar, você pode brincar e trazer todo esse contexto que naquele momento ali ela talvez nem entenda, mas é um processo de repetição. Eu acho que a questão da educação, essa educação inicial, ela é uma questão muito mais de repetição. Você vai repetir diversas vezes a mesma coisa, até que aquilo se transforme num comportamento. Então, o desafio maior, na verdade, é falar, ela vai lá, vai parecer que nem escutou. Quando acontecer de novo, você reforça. E eu acho que vai de encontro com o que você estava falando, que é incentivar comportamentos positivos. Não lembro se foi Repertório. Uhum, essa nomenclatura que você usou, incentivar isso e procurar não incentivar coisas negativas, repertório negativo. E isso é um trabalho de dia a dia, de coisa a coisa, é um trabalho feito nos detalhes, na observação. E, mais uma vez, cada um tem sua realidade, eu sei disso. A gente não pode se comparar. A gente tem o privilégio de trabalhar em casa e ter a Eva aqui em casa, mas tem pais que não vão ter, que não têm esse privilégio, não tiveram, mas dentro da medida do possível é procurar fazer isso, né? É esse, acho que é uhum. o grande desafio. Tem uma questão também que a gente legitima o quanto é difícil também criar meninos, né? Porque quando a gente fala, homens lidando com filhos homens é um pouco mais fácil. Talvez há uma identificação de forma mais simplificada, mas acredito eu que também há muitos desafios, até porque, dependendo da criação que esse pai teve, é um referencial que ele vai precisar modificar absolutamente tudo, né. Então, tem criação, né, até de família, de pessoas que a gente conhece, que a pessoa talvez tenha um trabalho de reconfigurar todo o repertório de criação para transmitir isso ao filho, ou para transmitir isso à filha. Então, é um desafio muito interno também do pai. Eu falo que quando a gente se torna, né, mãe, pai, não é só a gente, criar a criança. É muito, muito além disso, porque a criança nos atravessa o tempo todo, né? Essa criação, esse desenvolvimento atravessa nós enquanto ser humano o tempo todo. Então, a gente legitima também, né, esse pai que cria filhos, homens, né? Porque também vivemos numa sociedade extremamente, eu vou falar extremamente, porque a gente está caminhando, tá bem a passos bem devagar, mas estamos caminhando aí para um contexto mais leve, né, de relação de homens e mulheres, mas a gente ainda tem muitos desafios ainda sobre isso. Então, quem cria homens também tem a questão ai meu Deus, fugiu a palavra. Mas é como se da geração, né, então assim, o pai homem, ele já conheceu, passou por aquilo, mas na geração dele era de um jeito. E agora ele tá encarando outra geração. A sua geração, mesmo criando a Eva uma menina, foi uma geração diferente, que você teve contato com a tecnologia quando você era jovem adulto praticamente. A Eva tá lidando com a tecnologia
agora de criança, né, tipo assim, tem 2 anos de idade e ela já tem não acesso à tecnologia, mas ela já sabe o que é, né, tudo isso. Então, cada vez mais, que tem essas diferenças de geração que também atravessam a gente enquanto pai e mãe, para poder também transmitir os valores que a gente quer, passar. Nós somos o espelho também nesse sentido, né. Dizer para os nossos filhos: "Não, não vai ficar no ecrã", né, "Não, não vai ficar na tela", sendo que a gente não desgruda o celular, né, a gente vai no na cozinha, leva o celular, a gente vai no quarto, a gente leva o celular, a gente vai pra varanda, a gente leva o celular. Então, assim, tipo assim, como é que você tá falando? Faço o que eu faço, falo o que eu não, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? É o que a gente fala sobre a pedagogia do exemplo. Então, é mais ou menos isso também, nesse sentido de ser um espelho para ela quanto às suas ações, que sejam positivas. O que meu pai fala é o que ele realmente faz, Uhum. para não soar aquele discurso, né, assim, falso, né, de que eu tô dizendo pra você fazer uma coisa só porque eu tô dizendo, mas eu mesmo não faço, né. Então acho que é um pouco disso também, desse condicionamento, né, que você falou também sobre fazendo as coisas e tal, falando uma vez, 2 vezes, 3 vezes, a gente vai condicionando a criança a entender que as coisas funcionam dessa forma, né, enfim. Em cima disso de tecnologias e tal, eh, isso às vezes a gente cai muito também nessa armadilha do tempo de não ficar a gente cada vez menos lida com o tédio. Então, por exemplo, às vezes você tá com a sua filha e aí você, final de semana, você trabalhou a semana toda, tá cansado, e aí, pô, você senta e você pega o celular, aí a criança, você tá na sala com a sua filha, e aí você vai botar uma TV ou você vai botar uma coisa, vai ficar no celular. Então, assim, esse tipo de conexão, ele acaba sendo, deixado de lado. E aqui que é um problema, porque um final de semana todo, onde a criança ficou na tela, onde a criança ficou brincando e você ficou ali dizendo palavras ao vento e mexendo no celular, isso não valeu, de fim das contas, não valeu tanta coisa assim do que você chegar e parar meia hora do seu dia, deixar o celular de lado e olhar para a criança, mesmo que seja só olhar. A gente acha que não tem diferença nenhuma, mas só da criança brincar e ela sabe que você está olhando para ela, isso já é algo que preenche muito a autoestima da criança, que ela fica muito mais feliz, muito mais atenta, muda o comportamento. A gente não percebe quando a gente está com o celular na mão, por exemplo, tomando conta da criança, quando ela faz alguma ação, às vezes ela olha pra gente, e só da gente não estar olhando para ela, ela não interage. Então ela quis falar com você, mas você não estava olhando para ela, então ela voltou a brincar. Então essa interação, ela foi cortada, e com o tempo, cada vez isso sendo mais repetido, isso vai fazendo com que esse laço, essa criação, esse essa conexão, ela vá sendo fragmentada a longo prazo. Então é muito importante, ter esse chamado, acho que chamam tempo de qualidade, não é? Então é Uhum. muito importante que, nem que seja meia hora, mas crie uma conexão com a sua filha, preste atenção. Às vezes vai ser só olhando, às vezes ela não vai nem querer falar com você, mas ela sabendo que você está ali e quando ela estiver mexendo, interagindo com alguma coisa, olhar para você e saber que você está olhando para ela, prestando atenção nela, isso muda completamente a interação, né? Sim, é um tempo de qualidade. E até falando sobre essa questão do tempo de qualidade, né, é importante perceber o que que a criança gosta, né, eu acho que tem um pouco disso de identificar o que a criança curte. Aqui em casa eu até falei para o Caio, né, a Eva gosta muito de puzzle, né, que é Quebra-cabeça. os quebra-cabeça. E aí ele identificou uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim: "Mas ela gosta de brincar de quebra-cabeça porque a gente monta com ela". Então, assim, se é pra brincar de outra coisa sozinha, ela prefere não. Ela quer brincar de quebra-cabeça, tanto que ela tem uns 8 quebra-cabeça, ela termina um, ela pega: "Agora da Minnie", aí termina: "Ah, agora da Bluey", agora não sei o quê, porque ela quer ficar com a gente ali e ela sabe que a gente tá ali com o tempo todo. Mas trazendo uma pauta interessante também, falando sobre essa questão voltando até numa questão do próprio encorajamento, o pai também ele traz um encorajamento para a criança, porque a gente lida hoje numa sociedade, até a própria situação lá na quinta, né, que o menino falou: "Ah, agora é a vez dos meninos", né. Então traz um cenário talvez, que reprima,
toda a expressão de ser mulher, né, vamos falar assim. Mas a gente tem a presença do pai enquanto, uma pessoa importante nesse processo para dizer para ela: "Não, você pode sim", né. "Não, mas disseram para você que você não pode porque você é mulher, mas você pode tudo o que você quiser". Então traz um pouco disso também, né, do pai, talvez desconstruir, junto com a mãe também, é um processo dos 2, mas do pai como um sexo oposto, no sentido de, ajudar ela a estabelecer essa autoconfiança, enfim, essa segurança em si, essa autoestima, para que ela não se sinta, digamos que, modelada pela sociedade ou por crenças sociais, né. Por que que eu digo isso? Porque uma das coisas que é muito comum que aconteça, né, nesse até no âmbito materno, é: "Ai, nasce uma mãe, nasce a culpa". Mas nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque na sociedade está incumbida também, tá ali, acho que esse é o termo, tá ali, cravada em pedra, né, assim, aquela coisa toda, que faz com que a mulher sinta essa culpa. Então essa culpa, ela não é por que que todas as mulheres sentem culpa, sabe? Tipo assim, nossa, é um coletivo, isso é coletivo. Ai, toda mãe, mas porque é social a cobrança extrema para o lado materno, entende? Então, esse tipo de ação indireta da sociedade sobre nosso individualismo faz com que a gente tenha que perceber dentro de nós, indivíduos, quais os recursos que a gente tem para lidar com essas questões. E quanto mais na infância o Caio desenvolve recursos, ferramentas com a Eva para lidar com essas cobranças, com essa questão do manual pronto, porque quando ela for adolescente, vão falar: "Ah, agora você precisa fazer uma faculdade. Se formou na faculdade, agora precisa ter um emprego. Ah, e agora você vai começar a namorar, e vai noivar, e vai casar, e depois vai ter filho, e depois você ganha compra o cachorro, e depois você tem o segundo filho, e depois você vai fazer uma viagem, o manual da vida perfeita, né, o que funciona e tal". Então, ele também tem esse papel de desconstrução desse manual. Ela vai ser o que ela quiser, ela vai fazer faculdade do que ela quiser, Gostei desse se plano ela aí, eu quiser. gostei desse plano. Então acho que traz um pouco dessa coisa do fazer diferente. Quantas vezes eu já atendi, né, pessoas no consultório falando que eu tentei fazer isso, mas para mim não deu certo. Sim, não dá certo porque não é um manual, não é uma garantia de nada, aliás, não temos garantia de nada, né. Mas é um pouco disso, de você desconstruir essas questões de padrão, né. "Ah, isso tem que ser assim", não tem que ser assim. Se você quiser fazer de outro jeito, você pode fazer de outro jeito, desde que a gente saiba que existam limites na sociedade e que os meus limites acabam quando começam os seus. Então é sempre isso, né, não trazendo essa coisa do narcísico para ela, a ponto dela ultrapassar qualquer pessoa e tudo mais, né, não se importar com o outro, trazer o egoísmo de forma alguma, mas em contrapartida ela não esquecer que nessa relação existe ela também, porque é muito disso, né, tem relações em que a pessoa, se importa tanto com o outro que esquece de si, então assim, que ela possa lembrar sempre dela, mas que na relação também existe o outro. Acho que é um papel importante do pai também trazer essa quebra, né, de expectativas ou de crenças ou de opressão mesmo, talvez, com o desenvolvimento da menina na sociedade. É, eu acho que responsabilidade, né. Bastante. Eu acho que faz, mais uma vez, né, de uma maneira resumida, para sintetizar, o conceito, eu acho que o mundo, né, ele é uma máquina de moer gente, vamos colocar assim. Eu ia falar uma máquina de caldo de cana, mas eu acho que não é referência para todo mundo, talvez. Mas foi o É. que veio na minha mente. Então, é uma máquina de moer carne. Então, tipo assim, você vai pegar qualquer tipo de, digamos assim, de carne de ser humano ali, vai botar nessa máquina de moer gente, e do outro lado vai sair a carne moída e você não sabe nada porque já foi, você a essa máquina de moer gente já moldou e já te colocou do outro lado e te cuspiu outra coisa que não era você. Então, eu acho que o que eu vou tentar fazer muito nessa questão de ser pai, é fazer com que, ela saiba que ela pode ser o que ela quiser.
que é ter esse porto seguro, mais uma vez, e assim, se ela quiser tentar fazer alguma coisa, ela pode ir lá tentar, e se der errado, eu vou estar aqui para dar suporte para ela. Trazer essas ferramentas, porque quando ela chegar no mundo, o mundo vai começar a dizer o que que ela deve fazer, o que que ela pode, o que que ela não pode, mas que ela, na verdade, saiba separar o que que faz sentido ou não faz sentido para ela, ou Uhum. seja, que seja uma pessoa que não se anule para se adequar. Eu acho que no fim das contas, né, é mais voltado para isso, é criar um ser humano que não se anule para se moldar, quando na Uhum. verdade lá fora na sociedade vai estar tudo querendo moldar, Sim. seja nos Mulher grupos, ainda. seja num grupo social pequeno ali da escola, onde é cobrado um corte de cabelo, uma roupa, uma marca, um comportamento, seja quando crescer um tipo de bem, ou seja, comprou isso, comprou aquilo, já está com tantos anos, não tem tal Quantos coisa. likes, né, Ex depois né, entra na rede social, é isso também, né, quantos exatamente, então likes, esse celular tipo novo. exatamente. E com as redes sociais é ainda mais perigoso, porque antes você se comparava com as pessoas do teu Do ciclo colégio. social. Então, assim, você se comparava com mais ou menos quem estava no teu ciclo. Hoje em dia, uma pessoa que é pobre, ela se compara com o milionário, porque ela tem o perfil do milionário no Ah, Instagram, tem então ela acesso. ela tem acesso, não fala: "Pô, o cara aqui tá hoje é terça-feira, 2 da tarde, o cara tá bebendo champanhe no iate nas ilhas não sei da onde. Pô, e eu tô aqui apertando parafuso". O cara se compara, tá ligado? Então cria aquele desejo, e isso tem frustrado muito a sociedade Incompletude, também. né, Então acho que insuficiência. que é no fim das contas, que eu falei para sintetizar, do meu lado é trazer essa segurança de que pode ir que eu tô aqui, mas ao mesmo tempo não é pode ir que eu tô aqui, tipo, de maneira displicente, é Sim, tipo, negligente. é treiná-la, digamos assim, prover ferramentas, etc, para que quando ela for lá tentar, ela não vai tentar de maluca, que seja de uma forma consciente, Sim. entendeu? Não seja uma coisa, digamos assim, tem aquele preconceito também: "Ah, fulana tá perdida, não sabe o que que é". Não é também esse tipo de coisa, assim, que eu vou incentivar também. Se eu ver que ela tá perdida, alguma coisa assim também, é um momento também, acredito eu, o papel do pai, da mãe, da família, intervir e de uma maneira saudável, né, de uma maneira segura, uma conversa mesmo, porque no fim das contas é o diálogo. Estabelecer um diálogo, entender o que se passa para que isso se coloque numa trajetória, porque muitas das vezes pode ser isso. Às vezes um adolescente tá ali já querendo no final da escola, não sabe, não decidiu ainda que tipo de faculdade quer fazer. Então é tipo, mas tem que escolher, e aí gera aquela ansiedade. Então, assim, essas são fases da vida que a gente vai passar por elas, eu acho que parte do nosso papel é ajudar, acho que no fim das contas é tentar pelo menos não atrapalhar. Uhum. Mas eu acho que é isso, não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Só complementando para a gente, pronto, caminhar para o fim, mas uma coisa que eu acho interessante também é a gente segurar a onda nas nossas projeções, né. Eu acho que enquanto pai e mãe a gente projeta: "Ah, minha filha vai ser advogada, minha filha não vai namorar antes dos 30 anos, ai, minha filha não", né, isso não são as minhas projeções, mas é o que eu ouço, né, muitas vezes. Então, a gente tem as nossas projeções, é claro. "Ah, eu queria muito que minha filha fizesse futebol, eu queria muito que minha filha fizesse balé, eu queria muito que minha filha fizesse inglês". Essa é uma das minhas projeções, inclusive, que eu quero que a Eva fale no mínimo 2, 3 idiomas, porque isso é uma coisa importante. Eu vejo que é algo que me limita muito e é algo que eu quero muito proporcionar para ela. Então, é uma projeção minha, mas a gente precisa segurar a onda com relação às projeções, porque senão a gente também traz limitação. E para além da limitação, a gente traz quebra da autoestima e aí traz muitas vezes o comportamento de fuga da criança do contexto familiar, porque ela quer explorar o mundo. E se a gente traz essas limitações, essas regras que estão na nossa cabeça e que não existem necessariamente, ela vai ter curiosidade de ver com os próprios olhos aquilo que você está dizendo que talvez não funcione, ou com aquilo que você talvez fala para ela não fazer, ou que ela não pode fazer. Então, em algum momento, pode ser que ela queira, inclusive, se afastar do contexto familiar para fazer aquilo que ela quer fazer. Seja explorar o mundo, seja fazer uma coisa diferente, seja se relacionar com uma pessoa. Então, que a gente possa trazer essa autoestima fortalecida e essa projeção mais para dentro do que necessariamente para fora,
para que a gente possa trazer os nossos filhos para o nosso contexto, né, dessa realidade. O mundo tá pegando fogo, mas ela sabe que aqui dentro de casa, que aqui na nossa relação familiar, ela pode vir que a gente tá aqui, entendeu? Para dar um colo pra gente. E assim como eu me sinto também, eu não sei Caio também, porque esse processo de imigração para cada um é diferente, mas é assim que eu me senti também no processo de imigrar, né, meus pais moram no Brasil e tudo mais, e em nenhum momento houve aquela coisa do tipo assim: "Ah, é, você tá aí, né, ah, que pena", ou então: "É, você tá aí porque você escolheu", né, ou então: "Ah, não vai", de maneira nenhuma, nesses quase 6 anos de Portugal, nunca ouvi isso, e pelo contrário, minha mãe, no primeiro ano de adaptação, sempre falava pra mim, né: "Ó, qualquer coisa que acontecer aí, você volta, o máximo que pode acontecer é você voltar e a gente tá aqui para te acolher". Então, a minha grande referência nesse sentido, tem, né, o Caio também tem isso bem dentro dele, isso é muito bom, que é isso, da gente segurar as nossas projeções, para tentar fazer com que ela conheça, tenha a liberdade de conhecer o que ela quer de fato conhecer, explorar o mundo e ver com os próprios olhos dela, porque a gente já conheceu algumas coisas, né? E pronto, no modo geral é trazer essa projeção, segurada, sabe assim? A gente não precisa, a gente falou com a Mara esses dias, né, e a Mara: "Pô, minha mãe tinha medo de tudo, né, eu sempre fui uma criança que não podia fazer muita coisa, porque minha mãe tinha medo de tudo e tal, hoje eu tento ser diferente com a Cecília e tal". Eu acho que é um pouco disso também, a gente tem que criar isso de forma consciente, o que que aquilo talvez nos limitou, e o que a gente quer fazer diferente no nosso contexto de criação dos nossos filhos. Segura a onda na projeção aí, galera. Acho que esse tema de projeção dá até um podcast só Pode disso. ser, pode ser. Aí comenta aí, se quiser a gente grava. Exato. Então é isso. Muito obrigado se você assistiu barra ouviu até aqui. Esse é o primeiro episódio que a gente faz nesse modelo, né? Que não é Sim. num assunto tão livre, a gente tentou segurar no tema. Mas a gente vai melhorar. Eu acho que a gente saiu muitas vezes do tema, Não, e a gente etc. Mas a permaneceu no gente. tema, mas a gente foi expandindo, né, É, porque falar sobre paternidade, com menina, né, com filhas meninas, mulher, vai abrindo leque, né. é. Então, assim, a gente foi indo, mas voltava, né. Mas é isso, vamos aqui ao primeiro nesse Ajustando, modelo, a gente ajustando. vai ajustando para ser um podcast muito mais informativo Exato. nesse sentido. Então é isso, muito obrigado. Se você assistiu e ouviu até aqui, então curta, compartilha, segue a gente nas redes sociais. Mariana, você quer falar um pouco do projeto, do projeto que você está criando, do Clube do Livro? Eu vou deixar aqui o meu Instagram, e lá no Instagram tem todas as informações do projeto. Se calhar no próximo episódio a gente fala mais fluido do Desacelera, que é o projeto lindíssimo que eu tô fazendo em parceria com 2 psicólogas, a Júlia e a Tamires. E acho que vale a gente falar aqui, desenrolar um pouquinho sobre o projeto, mas pronto, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, marianacarvalho.pc. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Até, Tchau. tchau.